Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu, Ragélia Canavati, advogada tributarista, estou aqui com vocês em mais um episódio nesse podcast, que, diga-se de passagem, é o 17º episódio. E nesse episódio de hoje, eu vou trazer até você um tema muito importante, principalmente para todos nós que estamos em isolamento social, para nos prevenirmos e prevenir todos os demais contra o Covid-19. E se você, assim como eu, tem a oportunidade de ficar em casa nessa quarentena, tenho certeza que você já verificou que alguns custos do dia a dia reduziram, enquanto que outros elevaram, certo? Pois é, eis que falo sobre a redução, por exemplo, do combustível e um elevado custo da energia elétrica e internet, e também as compras em aplicativos com aquelas famosas taxas de entrega, correto? E por falar nisso, eis a pergunta que não quer calar. Você sabe quanto você paga de tributos nas compras de internet e aplicativos de entrega? Pois é, se você, assim como eu, está se questionando em relação a todos esses elevados valores que nos pegaram de surpresa, eu te apresento nesse episódio sobre a origem de tudo, que é justamente o que a gente vai tratar nesse 17º episódio, que é justamente aqui. Para ajudar você a responder essa pergunta, é necessário que você saiba o que é internet e por que essa tributação oriunda de compras da internet, chamada hoje de e-commerce, e aqueles aplicativos de entrega, isso mesmo. Tudo se originou através da internet. Mas, se você não sabe o que incide sobre a internet, fica muito mais difícil você saber em relação às compras que você consome com o uso da internet e as compras que você se vale através desses aplicativos, que também é oriundo da internet. Então, vamos tratar nesse 17º episódio sobre a tributação que todos nós pagamos sobre a internet. Vem comigo! Que a sociedade tem passado por diversas transformações ao longo do tempo, principalmente em relação aos avanços tecnológicos e científicos, eu e você somos prova disso. Agora, já que estamos tratando de internet, e a internet surge nesse contexto como um grande fenômeno que revolucionou todos os nossos meios de comunicação. E isso eu estou falando aqui não só relacionado às informações, entretenimentos, mas como também ao comércio. Muitas empresas nessa pandemia estão tendo que recorrer ao plano B, que seria justamente o uso da tecnologia, ao uso da internet, encurtando inclusive as distâncias e eliminando as fronteiras nacionais e internacionais existentes. Você já parou para pensar que é só um clique, liga você a uma pessoa que está do outro lado do mundo? Já parou para pensar nisso? Agora, o que se deve entender com tudo isso e com todas essas mudanças é que eu te falo que em relação em face dessa velocidade com que todas essas mudanças estão ocorrendo nas nossas vidas, elas sempre demandam um período de adaptação para que todos nós possamos, enquanto pessoas, transformar e adquirir todas essas mudanças e trazê-las para o nosso dia a dia, internalizar. Agora, o que muita gente não sabe é sobre a tributação. A tributação, ela também acompanha essa velocidade, já que o fisco, ele sempre costuma ser até um pouquinho mais veloz, mesmo sobre em acesso a todos esses acessos a essas tecnologias. Então, se o fisco ele está caminhando com toda essa velocidade justamente para nos tributar, é de nosso interesse particular que todos nós possamos saber como
e quando o fisco vai passar a nos tributar e de que forma, quais vão ser as alíquotas, quais vão ser os tributos. E é justamente para isso que nós estamos comentando hoje, nesse 17º episódio. Hoje, gente, o uso da internet ele é fundamental para todos nós e o seu acesso ele tornou-se quase que um direito fundamental para a existência do ser humano. Eu diria mais, tá? Hoje não se vive sem a internet e eu estou falando algo que não está na nossa Constituição, não é um direito reconhecido como um direito fundamental, muito embora hoje, para todos nós, o uso da internet é sim um direito fundamental. E por isso que o tema é mais do que necessário, é extremamente importante que todos nós, enquanto contribuintes, saibamos como nós somos tributados com o uso dessa internet, por exemplo. Só que, para que eu te fale abertamente sobre esses tributos que incidem sobre a internet, é preciso que eu te oriente como surgiu essa origem dessa revolução tecnológica em nossas vidas. Para você ter uma ideia, a internet, ela passou-se a ser discutida e debatida no nosso Brasil a partir do ano de 98. É isso mesmo que vocês ouviram. Então, é necessário que vocês percebam que a tributação da internet só foi discutida a partir do momento em que todo mundo, no ano de 1998, passou a discutir sobre os provedores de internet. E o que muita gente se discutia na época era sobre a forma como seria esse provedor de internet. Ele seria um hardware? Ele seria um software? Então, a Lei 9.609 de 98, em seu artigo 1º, ele definiu como software, sendo a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em um suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas, de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou analógica, para fazer funcionar de forma ou de modo para fins determinados. Isso na verdade, a definição de software. Para isso, com essa informação, a gente já pode dizer que o software ele representa uma criação intelectual de um programa que, no entanto, tal qual um livro ou uma partitura, por exemplo, ele necessita de um suporte físico, ou seja, ele precisa estar armazenado ou ele precisa armazenar algo para receber. Então, justamente para isso é necessário que, a partir do momento em que ele receba, ele passe a distribuir essas informações que nele estão contidas. E esse conceito que eu acabei de mencionar aqui para vocês, eu volto a repetir aqui, quem quiser observar, já fica o convite, ele está previsto no artigo 1º da Lei 9.609 de 1998, tá? Esse conceito ele abrange a definição de uma forma geral, não só o chamado software de prateleira, como a gente até já discutiu aqui anteriormente em algum episódio anterior, tá? Como também aquele software por encomenda. Todavia, não se amolda ao conceito de software virtual, que é o que a gente está tratando aqui, que é o software da internet, que é aquele adaptador que recebe os dados da internet que é contratada por todos nós. Aqui eu te trago aqui a informação que, logo antes de tratar do software, é preciso que eu te esclareça sobre a ocorrência e não ocorrência da incidência tributária. E ela se dá a partir de 3 formas. Primeiro, é preciso estabelecer a distinção entre o comércio eletrônico, que utiliza a internet apenas como um meio, havendo sim uma entrega física da mercadoria posteriormente ao consumidor, e isso aqui a gente está tratando exatamente do conceito de uma e-commerce, que é uma loja virtual que, através de um aplicativo, por exemplo, pode fazer uma transação com um cliente e versus loja, e uma terceira pessoa, ou seja, o entregador, vai
entregar posteriormente a esse consumidor a mercadoria por ele adquirida. Só que para isso é necessário que exista esse meio, esse elo que vá ligar tanto a loja virtual como o consumidor que está do outro lado pesquisando no site da internet ou mesmo no aplicativo. E é justamente isso que a gente está tentando aqui trazer para vocês esse raciocínio, tá? Se é ICMS ou se é ISS, por exemplo. Para quem ainda é novo aqui nesse podcast, o ICMS, ele é um imposto estadual, tá? É um imposto indireto que possui algumas alíquotas. Essas alíquotas, elas não são uniformes. Cada estado, ele pode, por sua competência, instituir as alíquotas conforme a essencialidade do produto ou do serviço de telecomunicação ou serviços de transporte, tá? Interestadual e intermunicipal. Agora, o que eu falo aqui para vocês, em relação ao ISS, é o imposto que possui, tá? Alíquota mínima de 2% e uma alíquota máxima de 5%. E ele pode variar de município a município. Esse critério em relação à comunicação na internet, ela é sempre feita através do acesso por parte do usuário, que é um provedor, ou seja, dispõe de um modem ou uma linha telefônica, tá? Só para que você pense bastante. Se você consegue visualizar na sua mente ou mesmo olhar para o provedor que está na sua casa, que recebe todos os dados da internet, você consegue visualizar que aquilo ali é um produto, tá? A partir daí, o provedor, através de canais dedicados, contratados, tá? Que você contrata através de uma empresa, tá? Que vai te fornecer aquela programação de serviços de dados, tá? Que, naturalmente, é uma empresa telefônica de ligações de longa distância. Logo, ela promove o roteamento. Esse roteamento nada mais é do que a recepção e a retransmissão de dados, aquela rede através de links, tá? Da ligação telefônica do cliente e a efetiva comunicação com os demais usuários da rede mundial de internet. Então, se você ficou um pouco confuso em relação a isso, eu vou te explicar, tentar resumir aqui para você. Esse modem que encontra-se na sua casa, que leva você a interagir com a rede mundial de internet, ele está sendo tributado. E a aquisição dele é tributada de uma forma e você é tributado todos os meses na sua conta. Você pode pegar, e aqui eu já te faço convite, se está de fácil acesso, já pega a sua conta, já verifique, porque você é contribuinte, você precisa saber o quanto você paga de tributos. Mas, voltando aqui ao tema, já que você está verificando em relação a tudo quanto pode ou não ser internet, a internet é um conjunto de dados que a empresa que você contratou, determinada banda larga, vai enviar até você e você vai receber através desse modem que está instalado na sua casa o acesso à rede mundial de internet. Isso é a relação que você tem com a empresa telefônica que vai te fornecer os dados necessários e o seu acesso à internet, tá bom? Importante que eu te destaque aqui é que quando a gente está relacionando toda essa tributação de software, ele deve ser analisado em 3 formas. O software tendo ele como prateleira, que é aquele que você realmente visualiza, só que aqui a gente não está tratando em relação a esses softwares, tá? Porque você não vai você até pode ir numa loja de conveniência, adquirir, tá? Um modem para que você tenha um acesso mais veloz à sua internet. Tá? Só que aqui, o que eu quero te esclarecer é que a tributação que você vai pagar
para ter o acesso à internet, ele não vai ficar restrito somente à aquisição desse modem. Que da aquisição desse modem, se você toca, ele é um produto, você já está visualizando ele na sua mão. Ele é um produto, se ele é um produto, é uma mercadoria e incide sobre ele o ICMS. Agora, quando a gente fala sobre uma discussão em relação a software de prateleira, software de encomenda, é justamente em relação a uma possível bitributação que você pode estar sofrendo, que é em relação ao ICMS e ao ISS. De forma resumida, ICMS em muitos estados é 18% e o ISS é 5%. Então, daí você já tira o motivo dessa discussão sobre bitributação, tá? E também tem a questão, como eu falei para vocês, existem as 3 formas: prateleira, encomenda e o software virtual. Quando eu falo de software virtual, é justamente no sentido de não existência de um suporte físico, tá? Que torne essa matéria perceptível. Logo, o que a gente está tratando aqui é de internet. Quando a gente fala de internet, veja, você vai pagar sobre esse modem, esse aparelho que vai levar até você o acesso a esses dados de internet, só aí vai incidir o ICMS. E muito provavelmente sobre esse equipamento pode incidir, vou falar aqui por alto, tá? Os 18% a título de ICMS. Agora, mensalmente, você precisa ter a ideia de que você também vai pagar o ICMS. E não só o ICMS, como as contribuições indiretas, que são aquelas contribuições chamadas PIS e a COFINS. Isso, se você está... lembro vocês aqui que essa situação de software de prateleira, software de encomenda, a gente já tratou em um episódio anterior. Já fica aqui o convite, tá, para você verificar essa questão do que você paga na Netflix, do que você paga no Spotify. A gente já tratou sobre isso em um episódio anterior. E fica muito bom você verificar novamente se você tem alguma dúvida em relação ao que é prateleira, ao que é por encomenda. Nesse podcast, a gente vai tratar exclusivamente sobre internet. Nós estamos falando sobre internet. Então, fica aqui uma reflexão. Será que nós estaríamos pagando uma bitributação, Ragélia, já que você está questionando aqui que sobre o modem, sobre aquele equipamento que vai ser instalado na minha casa, ali também vai incidir o ICMS. O ICMS já vai estar embutido ali. Eu preciso que você verifique como vai ser a forma de contratação com a empresa que vai prestar esse serviço para você. Por quê? Muitas empresas, o que elas fazem? O modem que você vai adquirir para poder fazer, para que você possa receber aqueles dados, muitas vezes aquilo ali é uma espécie de comodato, por exemplo. É como se fosse a empresa empresta aquele equipamento para você durante o prazo em que você pactuou aquele contrato, só que aquele modem ele não é seu. Logo, não vai incidir ali uma tributação em cima daquela mercadoria que você está recebendo. Todavia, mensalmente você vai ser tributado de ICMS. Só para vocês terem uma ideia mais sobre internet, quando se fala como acessar, a gente verifica que a gente está tratando de um serviço de telecomunicação. Quando a gente fala de um serviço de telecomunicação, conforme a nossa Constituição Federal ela corresponde incide sobre ela o ICMS. Esse S no final é justamente o S de serviço de telecomunicação e transporte, como eu já falei anteriormente. Mas o que a gente está falando aqui é que é uma tributação indireta e, assim, o ICMS para o setor da telecomunicação ele pode chegar até 37%, de acordo com a localização da sede da sua empresa. É muito, né, gente?
Agora, importante que eu te destaco aqui que para as localidades onde o imposto é mais caro, ele é em Rondônia com 37%, Mato Grosso com 32% e para os estados de Alagoas, Amazonas, Ceará, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe e Rio de Janeiro, para todos esses estados que eu acabei de mencionar, possui uma alíquota de 30% sobre o valor pago. Em São Paulo, onde existe uma maior concentração de pessoas, o ICMS é de 25%. Com a menor taxa registrada, junto com Acre, Espírito Santo, Piauí, Roraima e Santa Catarina. O que eu estou destacando aqui, isso tudo é para dizer a você que, no mínimo, 1/4 do preço das telecomunicações no Brasil é voltado para o pagamento de imposto. Então, você precisa, sim, estar ciente do que você é tributado em relação ao serviço de internet. Quando eu falo de serviço de internet, lembre-se sempre que hoje é um direito fundamental seu. Agora que para ficar mais interessante ainda, o que eu te convido, eu te reconvido, na verdade, para que você possa ver com seus próprios olhos o que você está escutando aqui de mim. Eu te convido a verificar na sua conta de internet para ver o que você paga de tributos. Na sua fatura, existe a discriminação de todas as alíquotas e quanto você paga para o acesso à sua internet. Por exemplo, lembro que fora o ICMS, como eu já falei anteriormente, ele é um tributo indireto. Eu ressalto aqui também que incide as contribuições chamado PIS e COFINS. Para vocês compreenderem, tá? Aqui, com a minha fatura em mãos da internet que eu contratei aqui em Manaus, o ICMS é de 20%. Enquanto que o telefone, só para o uso do telefone, é 30%. Logo, o PIS e COFINS é 3,65% todas, tá? Que incidem sobre o consumo tanto da internet, que é o pacote de dados que foi contratado, e a telefonia. Bom, falei muito agora para vocês. É bom que você saiba como você é tributado sobre a contratação da internet banda larga que consome. Assim você fica mais fácil. Fica mais fácil para você questionar essa elevada alíquota que existe, que incide sobre esse produto e serviço hoje tão essencial para todos nós, já que é essencial para a nossa comunicação em tempos de Covid-19, por exemplo. O que eu alerto aqui é que a nossa Constituição Federal, ela informa que o ICMS, ele poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e serviços. Então, fica aqui a reflexão, para que você se questione e venha questionar, sim, o seu representante perante o Poder Legislativo. Não será a hora de uma emenda constitucional para trazer uma obrigação de tornar o ICMS essencial e seletivo, e já de mão reconhecer a internet como sendo essencial para as nossas vidas, porque é um direito fundamental nosso, tá? Então, fica aqui a dica, fica aqui o termo para que vocês possam refletir. Eu me despeço desse 17º episódio, te agradecendo pela excelente companhia e já te convidando para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho sobre educação fiscal. Interaja conosco através das nossas redes sociais. Todos os links estão na descrição desse episódio. E se puder, fique em casa e interaja conosco. Eu te encontro no próximo episódio. Tchau!